Olha só, é isso aí. O Menelau fez os gregos irem à guerra contra os troianos por causa de uma mulher gata. Quantos brasileiros não iriam para uma guerra para defender o Brasil contra o Trump, por exemplo, em nome de uma mulher linda também como Érica? É verdade, Rizzo. Imagina, assim, durante a Segunda Guerra Mundial, os americanos mandaram. Eu não sei se a Marilyn Monroe foi, mas assim. Não, que ela não foi na Segunda Guerra Mundial, óbvio, né? Ela foi, acho que na Guerra da Coreia. Acho que foi na Guerra da Coreia. Obrigada, presidente. Mas eles mandavam mulheres bonitas e pin-ups pra ir dançar e cantar lá pros soldados e tal. Nossa, da Marilyn Monroe na Segunda Guerra Mundial eu falei merda. Mas assim, ela era usada ali, né, nesse processo. Imagina o exército brasileiro indo enfrentar os norte-americanos, aí eles falam, não, cara, a Érica, linda, modelo, vai desfilar pra eles, mano, os soldados brasileiros, eu vou morrer por esse país, porra! Me mate agora! Me mate agora! Obrigada, presidente. Trump, jogue a bomba. O Trump, mas eu não quero jogar a bomba. Jogue a bomba, você não está entendendo. Mas eu não preciso jogar bomba. É uma negociação. Joga a bomba, porra, me mata! Rapaz. Bom, vamos lá. Esse tema, enfim, nós somos alvo de ataques no final do ano passado, tá? Naturalmente o tema desapareceu, né? Que era o fim da escala 6x1. Lembra desse assunto? Nós fomos alvo de pressão dos nossos seguidores. Ah, Renan, mas a escala 6x1 é desumana. Pois bem, morar no Brasil é desumano. E morar numa urbe brasileira, uma grande cidade brasileira, né, é desumano. Morar na periferia de uma grande cidade brasileira é profundamente desumano. Eu já expliquei isso não só na época do 6x1, mas hoje eu posso fundamentar com algumas coisas que eu venho falando nessas participações que eu faço em podcasts, né? O Brasil, ele teve um grande processo de êxodo rural, muitas pessoas se mudaram para cidades, a capacidade do Estado de investir e criar infraestrutura não acompanhou isso, e as pessoas ficaram muito distantes dos centros, portanto muito distantes de onde tem um emprego, morando em lugares precários, perigosos, com baixíssima qualidade de vida. Nós não conseguimos criar nessas metrópoles sistemas de transporte rápido e de grande volume a contento, portanto, não tinha metrô que tirasse uma pessoa dessa periferia e levasse ela para os lugares onde ela tem emprego. Ela dependia de muitos ônibus passando por vias precárias, o Estado tendo que fazer essas vias de acesso a essas regiões periféricas, ou seja, trabalhar, sendo você oriundo da periferia, numa grande cidade é, até hoje, uma experiência muito difícil e é muito cansativo. Tá, um cara que já falou disso aqui na live, já descreveu isso aí, é o Aloysio, a gente já falou já disso, né, como morar longe atrapalha, né, como é desgastante. Então, a ideia de escala 6x1, dentro de um contexto de um trabalhador urbano que já não é bem remunerado e que perde boa parte do dia dele no transporte, é muito ruim. Mas isso posto, primeiro, a proposta que a Erika Hilton colocou ali era uma piada, né, no fundo eles sugeriam um 4x3, maluco, o texto era uma folha de papel, né, o projeto, a fundamentação era praticamente inexistente, e a causa foi apenas utilizada pela esquerda como um instrumento de obtenção de apoio junto a setores populares, sem usar a clave identitária, né? Foi uma ideia de, olha, vamos puxar um assunto mais material, mais concreto na vida das pessoas, mas naturalmente, como toda proposta da esquerda, especialmente nessa área trabalhista, era só criar a questão de uma ineficiência que ia terminar ou em aumentando a inflação, porque basicamente quem utiliza muito esse tipo de escala é o setor de serviços, e o setor de serviços de lojas a comércios, restaurantes, bares, gente que contrata, que são as empresas que estão, por exemplo, no Simples, esses caras iam precisar contratar mais gente e repassar para o consumidor o preço, eventualmente até diminuindo as vendas. Isso ia ter um efeito recessivo, naturalmente. Margens poderiam se diminuir nessas empresas, ou eles iam precisar se endividar e utilizar do dinheiro caro que nós temos, ou seja, aquela brincadeira toda era uma piada, né? E como piada, criou um debate muito infantil sobre o assunto, tanto que o próprio governo Lula, na prática, nunca levou à frente esse negócio de 6x1, porque ele sabia que isso era, na prática, uma loucura. Ainda mais o setor de serviços sendo o setor que mais contrata no Brasil. E ainda mais entendendo que os lugares mais competitivos do mundo tem mais liberdade laboral. Não é sobre diminuir a liberdade laboral e estabelecer esse tipo de regra que mais atrapalha do que ajuda. É sobre a gente liberar mais o setor,
aumentar as possibilidades, e aí você fazer reformas no Estado brasileiro que melhorem as condições de investimento do Estado para melhorar as condições, por exemplo, de deslocamento de um trabalhador. A gente está falando de reformas profundas no Estado brasileiro para permitir que haja capacidade de investimento, para que a gente tenha, sei lá, metrô abundante, metrô e outros modais de transporte abundantes, e também empregos mais próximos das periferias, para que as pessoas não percam tanto tempo no trânsito e que a experiência de trabalho ao longo das semanas não seja tão ruim. Vai vir também automação para boa parte do que a gente chama de serviços e área comercial, vamos botar aí. E as pessoas vão ter outros empregos também ao longo do tempo, e esperamos que exista uma legislação para além desse absurdo que ainda está vivo, que é a CLT, que nos adeque e nos deixe pronto para um mundo muito louco que está vindo aí. Né? As pessoas que trabalham com tecnologia, né, as novas modalidades de trabalho, mesmo as modalidades que não são as que pagam mais, mas que estão aí, que permitiram que pessoas ainda vivam com dignidade, do Uber ao iFood e tal, essas pessoas fazem a própria escala de trabalho, e o curioso é que quando elas fazem a própria escala de trabalho, às vezes elas trabalham até 6, 7 dias por semana. As pessoas querem ter a liberdade de escolher. As pessoas querem ter a proposição de uma ficção, né? Ah, não, porque nós vamos fazer aqui, porque na Inglaterra, assim, porque então... É uma proposição muito distante da nossa realidade e que vai no caminho contrário das grandes experiências que o mundo todo tem. Tá? É sobre ter escala flexível, sim. E nós fomos contra, apanhamos um pouco. Tá? Apanhamos um pouco e vieram pessoas aqui que vinham com argumentos meio sentimentais, como se a gente estivesse aqui falando, não, você vai escravizar alguém. Não vou... Fueda. A Aline Rossi mandou: o erro do Kim foi ter chorado pelo Monark. Houve o caso Monark ali, mas o Kim não... O Monark era amigo dele, e hoje, cada vez mais o tempo vai passando, a gente vai vendo que o Monark ele precisa de um acompanhamento psiquiátrico, tá? Real, concreto, que ele não tá legal, ele, enfim. Eu nunca vi essa maldade no Monark toda. Eu vi assim, é um cara que quando pôde nos atacar, atacou, mas eu não sei até que ponto nós estamos lidando mais com alguém saudável, sabe? Vamos pra outra? Só para conectar com esse assunto, então, o piso da enfermagem, que o Kim também foi contra. É o seguinte, é uma porrada que quem tomou mais foi o Kim Kataguiri, tá? O piso da enfermagem, você lembra disso, Riso? Lembro. Houve uma votação que queria estabelecer um piso nacional para enfermagem. Toda vez que você vem com esses pisos nacionais, a ideia própria de não respeitar, vamos dizer, o poder de compra regional, são simplificações estúpidas, populistas, que pegam toda uma categoria e elas saem pressionando deputados e tal. E isso não funciona e, em geral, termina prejudicando a própria categoria. Que foi o que aconteceu, né? Houve, se eu não me engano, um despacho do próprio STF tentando sanear, e eles querem criar agora um piso regional, porque como o projeto era uma loucura, ele encarecia serviços de saúde em prefeituras distantes, gerava problemas, eu volto para a própria categoria, porque sem conseguir o enfermeiro, eles pegavam o técnico de enfermagem, rolou um monte de... eles perceberam que rolou um monte de distorção gerada por isso. Na prática, o STF teve que mexer no assunto, e nós temos agora a ideia de construção de um piso regional, cada região vai ter seu piso. Na prática, né, eles vão relativizar demais, mas nós, especialmente quem apanhamos muito, o Kim apanhou demais. E mais, eles queriam botar um piso nacional na Constituição, não é, Riso? Sim. Eles foram tentar transformar em matéria constitucional o salário de enfermeiro. Né? A ideia de Constituição no Brasil é tão doentia, é tão bizarra, que está na Constituição, né, nem sei se eles conseguiram inserir. Acho que foi o PEC do piso de enfermagem. Sim. Eles inseriram na Constituição brasileira. Então, no seu livro, imagina, você vai com a sua Constituição e encontrar um mundo. Na lista de emendas da Constituição aqui, que eu tô levando para encontrar vocês, tem aqui um piso para salário de enfermeiros. Os caras, mas isso aqui não é um livro de regras básico, né? Isso aí. Pois é, não tá na Constituição. Foda. Erramos ou acertamos? O JP falou, meu hospital demitiu uma galera. Lógico. É aquela ideia que as pessoas vão mexer tudo num passe de mágica, num estalar de dedos, né? E é a pressão burra que o funcionalismo faz. Né? Vira e mexe, o arrumo briga com o concurseiro, né? Porque a pessoa que tá pensando no dela, sem entender o contexto que ela tá inserido. Todo salário de um concursado, não importa se um policial, não importa se um ministro do Supremo, ele não é um concursado, mas todo o salário de um agente público é pago
pela atividade produtiva de alguém do setor privado. Não existe mágica, tá? Todos os concursados recebem assim, absolutamente todos. E esses salários, dado que o concursado ele entra para uma categoria, essa categoria tem lobby, se essa categoria, por exemplo, tem alto poder de influência sobre agentes políticos, seja porque tem muito voto, seja porque manda e sabe demais, é o caso de servidores judiciários, esses caras têm um lobby desproporcional e eles acabam recebendo muito mais do que merecem. E mais, como no nosso regime aqui tem várias profissões que não são carreiras de Estado, mas que tem um status assim, então tem estabilidade, a pessoa não tem nenhum grande compromisso com o desempenho, fica lá enrolando a vida inteira ganhando salário alto. Isso acontece com boa parte da elite do funcionalismo. Assim, boa parte da elite do funcionalismo vive, na verdade, de fazer lobby para aumentar seus benefícios. A gente viu isso acontecer agora com o Tarcísio. O Tarcísio cedeu ao lobby da Defensoria Pública de São Paulo, que aumentou o salário, um monte de coisa. Aí não, mas eu vou fazer concurso, eu mereço. Entendi. E quem paga a conta, né? Não existe o sindicato dos pagadores da conta. Não existe. Né? Mas aí a ideia de assim, né? O Brasil é esse jogo em que alguns vão ter um mérito de terem passado uma prova e, portanto, vão ser bancados pelo resto do país. É um país, no mínimo, injusto. Ainda mais sabendo que as contas públicas estão indo por uma trajetória de quebra. E essas pessoas que amealham privilégios não estão dispostas a ceder o privilégio. Eu queria saber, assim, tem alguma associação de juízes disposta assim, não, nós vamos lutar contra os penduricários e qualquer valor acima do teto constitucional. Tem alguma associação de juízes falando disso? Alguém me apresenta uma associação de promotores contra mamatas que existam dentro do Ministério Público? Existe alguma associação de auditores fazendo uma auditoria dos próprios gastos? Não, né? Não tem. Um cara mandou plot twist, concurseiro também paga imposto. Meu Deus do céu. O salário dele veio através do dinheiro arrecadado da população produtiva. Entendeu? O imposto que ele paga é em cima de um dinheiro que veio do outro, cara. Porra. Não dá para um Estado viver de pessoas que são assim, quebrar e matar a galinha dos ovos de ouro, que são as pessoas produtivas, para sustentar uma classe que, em grande parte, dado a problemas nossos, é também improdutiva. Não estou falando que é todo mundo, pelo contrário, a maior parte dos agentes públicos trabalham muito, põem a vida em risco. Policiais é um exemplo. Policiais é um exemplo muito claro, mas você vai ter vários agentes de saúde que também fazem um trabalho extremamente sério. Agora você vai ter, no pé do tobo, você vai ter uma classe burocrática que pensa só no próprio rabo. Só no próprio rabo. E não estou falando que é todo mundo. Não estou falando que... Isso aqui não é uma redução. Agora, a ideia de ser uma nação de concurseiros e não haver um questionamento político sobre os privilégios que vêm embutidos nisso, você me desculpa. Aí você se tornou uma pessoa imoral. Imoral. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal A Missão para Mais. Aqui temos cortes do MBL e do Partido Missão todos os dias dos temas mais importantes do momento.